Olá, a dopagem significa o uso de qualquer meio ilícito ou imoral para se obter vantagens sobre os adversários. Necessariamente, não significa usar um medicamento dopante, o uso de drogas ilícitas ou algum tipo de suplemento alimentar. Vários jogadores já foram flagrados trapaceando e outros usaram uma substância que não sabiam que seria proibido pela FIFA. E até vários outros foram suspensos e até tirados de uma Copa do Mundo por uso de drogas ilícitas. No vídeo de hoje montaremos a seleção de futebol dos jogadores que foram pegos no exame antidoping. Para formar um time competitivo, resolvi escolher o esquema tático 3-5-2. Vamos começar pelo goleiro, e um dos casos mais recentes, o goleiro camaronês, André Onana, do Ajax da Holanda, foi suspenso pela UEFA por 1 ano. De acordo com o Ajax, Onana não se sentia bem na manhã do dia 30 de outubro de 2020. O goleiro gostaria de tomar um remédio para aliviar o desconforto. Porém, sem conhecimento, ele tomou Lazimac, uma droga que havia sido receitada para sua esposa. Essa confusão, segundo o clube, acabou acarretando no teste positivo para furosemida e a consequente punição da UEFA. Onana não tinha a intenção de melhorar a sua performance. Porém, com base nas regras antidoping, o atleta tem o dever de sempre garantir que nenhuma substância proibida entre em seu corpo, declarou o corpo disciplinário da Associação Europeia de Futebol. Hoje, com 24 anos, o goleiro André Onana foi formado nas categorias de base do Barcelona. Ele chegou ao Ajax em 2015. Desde então, conquistou uma vez o campeonato holandês, uma edição da Copa da Holanda e um título da Supercopa holandesa. Agora vamos para a defesa. Começaremos pelo marfinense Kolo Touré, que em 2011, quando atuava pelo Manchester City, foi suspenso por 6 meses pela Federação Inglesa, por ter um exame antidoping com resultado positivo. A substância proibida que consta no exame de Touré, cujo nome não foi revelado, estaria presente em medicamentos para emagrecer, que pertenciam à esposa do jogador. E adivinhem, que ele também teria ingerido os comprimidos, e não sabia que eram proibidos. Agora vamos para outro defensor, o histórico jogador holandês, Stam. He's up front now. Stam, read it, cleared it. Beckham. Oh, Stam. He's having none of it. He's having none. Jogador que passou pelo PSV, Manchester United, Lazio, Milan e entre outras equipes, que no ano de 2001, foi comprado pela Lazio por 26.500.000 euros, e que nessa mesma temporada em um exame de doping, encontraram uma substância proibida chamada nandrolona. É uma substância anabolizante que serve para aumentar a massa muscular, e até o desempenho, e claramente é proibido de acordo com a FIFA. Foi afastado dos gramados por 5 meses. Agora vamos para o último defensor, que também é holandês e muito conhecido, Frank de Boer. Começou sua carreira no Ajax, mas na época atuava no Barcelona. Em março de 2001, no mesmo ano do jogador anterior, foi testado positivo para a substância de nome nandrolona, mesmo caso também do jogador anterior. No início foi especulado uma suspensão de 1 ano, embora mais tarde tenham sido reduzidos, depois de 2 meses cumpridos, porque ele foi capaz de provar que a substância foi ingerida em um complexo de vitaminas contaminado. Agora vamos ao meio-campo. Para ser mais exato, o volante, Pepe Guardiola. Esse ótimo técnico foi um excelente jogador de futebol. Atuou no Barcelona, Brixia, Roma e no futebol mexicano, e também no ano de 2001, quando jogava no Brixia, em uma partida contra Lazio, foi pego na mesma substância que estamos repassando, a famosa nandrolona. Pegou 7 meses de suspensão, mas o pior ainda estava por vir. Depois de 4 meses de suspensão, acabou sendo absorvido, mas ainda assim perdendo a Copa do Mundo de 2002, por não conseguir entrar em forma. Seguimos com mais um caso. Mais um jogador holandês muito conhecido, Edgar Davids. Foi um jogador que passou pelas principais equipes do mundo, como Barcelona, Juventus, Ajax, Milan, Internazionale, entre outras, e que também no ano de 2001, adivinhem, foi pego usando a substância nandrolona. Ele tinha dúvidas de como ingeriu essa substância, e também foi comprovado em alguns casos,
que essa mesma substância era gerada pelo nosso próprio organismo, e que daria positivo porque na época o controle antidoping tinha um certo limite para algumas substâncias, mas ele não conseguiu provar e acabou suspenso por 4 meses. Um pouco mais adiantado, vamos falar do meia russo, Roman Emerenko, um jogador que jogou muito no seu país, no Dinamo de Kiev, no CSKA de Moscou, onde ele foi muito bem. Nesta equipe foi eleito o melhor jogador da Liga Russa. O jogador foi suspenso de todas as competições por 2 anos, na sequência de um controle antidoping após o jogo da fase de grupos da UEFA Champions League, entre Bayer Leverkusen e CSKA Moscou, em 14 de setembro de 2016, na Alemanha. A análise da amostra revelou a presença de cocaína e seus metabólicos. Continuando nossa lista, o meio-campista francês, Samir Nasri, começou sua carreira no Olympique de Marseille. Atuou também pelo Arsenal, Manchester City e Sevilha. Em fevereiro de 2018, quando atuava no Antalyaspor, da Turquia, foi suspenso por 6 meses, após se submeter a um tratamento intravenoso, para se manter hidratado. Mas a FIFA só permitia a infusão de 50 ml por período de 6 horas, para atletas ativos, mas Nasri teria recebido 500 ml de hidratação em forma de água estéril, contendo micronutrientes. Hoje ele se encontra disponível no mercado. E para fechar o meio-campo, Diego Armando Maradona, em 17 de março de 1991, quando atuava pelo Napoli, foi pego no doping por uso de cocaína. Foi suspenso por 15 meses, onde não atuou mais pelo Napoli após o término da suspensão. E também o maior escândalo da história das Copas do Mundo, um exame antidoping, realizado depois da partida entre Argentina e Nigéria, dia 25 de junho de 1994, revelou que o craque argentino Diego Maradona jogou dopado. Os exames constataram a presença de efedrina natural e mais 4 derivados sintéticos. Essas substâncias agem sobre o sistema nervoso central e circulatório com o efeito de melhorar os reflexos, aumentar a oxigenação do sangue e diminuir a sensação de fadiga. E efedrina é o estimulante mais usado nos casos de doping no futebol. Segundo o laudo da FIFA, Maradona tomou os estimulantes numa dosagem entre 5 e 10 vezes mais alta do que a dosagem da substância usada como descongestionante. Informou também que drogas foram ingeridas no dia do jogo. "Juro pelas minhas filhas que não me dopei para jogar", disse Maradona, pai de 2 meninas. Começando no ataque, o romeno, Adriano Mutu, passou pela Internazionale, Juventus, Chelsea e Fiorentina, e também teve problemas com a cocaína. No ano de 2004 chegava como um grande reforço no Chelsea, no momento dirigido pelo Mourinho, e um dos primeiros reforços do russo Abramovich. Em um exame que o próprio Mourinho pediu para ele fazer, pois suspeitava e pediu a ele pessoalmente, sendo comprovado o uso, terminou suspendendo por 7 meses, e logo depois o dispensando do Chelsea. Continuou com sua carreira, e no ano de 2010, quando estava na Fiorentina, voltou a ser pego pela mesma substância, e sendo suspenso por 6 meses, também dispensado pela Fiorentina. Depois desse episódio sua carreira jamais foi a mesma. E para finalizar nossa seleção dos jogadores pegos no doping, o atacante peruano, Paolo Guerreiro. Tudo começou em novembro de 2017, quando o Guerreiro foi suspenso do futebol preventivamente, por 30 dias. Motivo: o exame antidoping, feito depois de Argentina e Peru, pelas eliminatórias da Copa, deu positivo para a benzoilaquegonina, principal metabólico da cocaína. Logo depois sendo suspenso por 6 meses. Desde então, Guerreiro travou intensas batalhas para provar que não havia feito uso intencional de cocaína, e sim de um chá. O futebol sul-americano lamentou, mas Guerreiro estaria de volta antes da Copa do Mundo. E esteve, mas por pouco tempo. Terminados os 6 meses de punição, sofreu inesperadamente outra derrota. Sua pena foi aumentada para 14 meses, impedindo sua participação na Copa do Mundo. O Peru não jogava a competição mais importante do mundo há 36 anos. Classificou-se na repescagem contra a Nova Zelândia, já sem seu artilheiro, suspenso. A mídia peruana, e sul-americana no geral, ecoou as declarações da defesa do artilheiro. Em 21 de maio, os capitães de Austrália, França e Dinamarca, adversária do Peru na primeira fase da Copa, assinaram uma carta em apoio ao Guerreiro solicitando a liberação do atacante. No dia seguinte, o peruano apelou pessoalmente a Gianni Infantino,
presidente da FIFA, sem sucesso. A última instância a qual poderia recorrer seria a Justiça Comum da Suíça. Guerreiro tentou a tacada e, aos 47 do segundo tempo, obteve efeito suspensivo sobre sua punição, ficando legalmente habilitado para disputar a Copa do Mundo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like. Vai me motivar cada vez mais. Obrigado por assistir.